Olá, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos continuar a aula de História, lutas indígenas pelos direitos civis. Vamos iniciar nossa aula lá na ficha de atividades, na página 125 e 126, que foi a atividade que eu solicitei. Encontre no caça-palavra, os termos que completam corretamente as lacunas a seguir. Então, vamos lá fazer as lacunas e aí vocês deveriam encontrar as palavras aqui. Então, vamos lá. O Marechal, como era mesmo o nome dele? Cândido Rondon, 1865-1958, criou em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios, que foi a primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Essa instituição foi extinta. Em seu lugar, no ano de 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ainda em atividade. Então, ali vocês tinham 5 palavras que vocês vão procurar agora no caça-palavras. Cândido, Rondon, instituição, extinta e FUNAI, ok? Que está lá no caça-palavras. Só tem a palavra Cândido que está na vertical, as outras estão na horizontal. Vertical, horizontal, ok? Página 126. Leia o poema a seguir e responda as questões. Missa da terra dos sem males. Eu era a terra livre, eu era água pura, eu era o vento puro, eu vivia na pura nudez, brincando, amando, gerando, nascendo, crescendo, na pura nudez da vida. Eu plantava os filhos e as palavras, eu plantava o milho e a mandioca, eu cantava com a língua das plantas e dançava vestido de luar, enfeitado de pássaros e palmas. Eu era a cultura em harmonia com a mãe natureza. Eu adorava Deus, Maíra de todas as coisas, Tupã de todos os gestos, razão de todas as horas. Okay. Peraí que eu passei, pessoal. Pulei aqui sem querer, me desculpem. Aqui. Letra A. Os versos do poema mostram que os indígenas são desrespeitosos com a natureza ou muito ligados à natureza, sentindo-se parte dele? Obviamente, a segunda alternativa, muito ligados à natureza, sentindo-se parte dela, porque é onde eles viviam, o habitat de vida deles natural, de costume, tradição, é em meio à natureza, onde ficam as suas aldeias, as suas tribos. Letra B. Escolha 3 versos do poema que justifiquem sua resposta na questão. Então, a gente pode pintar elas de vermelho. Lá no poema, você pode escolher qualquer um desses versos. Lembrando que cada verso equivale como se fosse a uma linha aqui do poema. Certo? Vamos voltar lá para o nosso livro. E vocês vão me contar um pouquinho, na sua cidade, na sua região, no seu estado, como que é a comunidade indígena? É uma comunidade muito presente? É uma comunidade que tem os seus direitos respeitados? Vocês têm descendência de indígenas? Como que é aí? Vamos pesquisar um pouquinho também? No seu estado, há aldeamentos indígenas? E na sua cidade? Número 1. Pesquise um grupo indígena do seu estado e quais são as características dele.
Característica é um costume, uma tradição, o nome da tribo, o que eles mais praticavam no artesanato, como que era a organização dessa tribo. Lembre-se de pesquisar onde e como vivem e algumas de suas tradições culturais. Na página 35 do seu material de apoio, registre por meio de desenhos, textos e colagens as informações que você pesquisou. Então, você vai fazer essa pesquisa de uma tribo ou uma comunidade indígena do seu estado, da sua cidade ou da sua região e vai também guardar esse material para quando voltarem às aulas presenciais, vocês poderem compartilhar com os seus colegas e professores, ok? Na página 239, vamos ler lá sobre, atualmente, como que está a comunidade indígena. Você vê os índios vestidos na forma natural, como era no início, como era citado pelos portugueses, que eles usavam poucas roupas, eles têm acesso à internet, têm acesso às informações na televisão, o uso de celulares. Como que acontece hoje em dia? Mesmo com as garantias constitucionais obtidas por meio da luta dos movimentos indígenas, há ainda muito debate sobre esse assunto. Mesmo que tenham direitos e cidadania garantidos, há setores da sociedade que não reconhecem isso e defendem a retirada de suas terras, argumentando que os indígenas de hoje em dia não seriam de verdade. Os indígenas hoje preservam traços ancestrais e tradicionais de suas culturas. Eles também adaptam seus costumes e hábitos à realidade atual. Para você, o que define um indígena? Quando você pensa numa comunidade indígena ou quando se refere a um índio, o que vem à sua cabeça? O que você acha que faz uma pessoa ser considerada um indígena? Vamos ver aqui. Observe as imagens abaixo. Qual das duas pessoas se parece mais com indígena? Você acha que as pessoas que não utilizam roupas, pinturas e acessórios tradicionais podem ser consideradas indígenas? Uma pessoa que não usa, olha lá, está aqui vestido com roupas, né? Pode estar utilizando de repente um aparelho celular, não está vestido com um cocar ou com uma pintura no rosto, só por isso ele não é considerado indígena? Não, ele também é considerado um indígena sim, porque existem os indígenas que moram no meio rural, existem os indígenas que moram no meio urbano, e assim, por conta de toda essa influência do dito homem branco na cultura deles, eles perderam muitos das suas tradições e seus costumes, né? Que foram se perdendo no cotidiano, no dia a dia, e tem situações que também não são permitidas, né? Então, que antigamente eles não usavam proteção para a roupa, não tem como uma mulher indígena vir no centro urbano, por exemplo, com o seio à mostra, o que seria um costume, uma tradição que a gente percebe em muitas fotos, lá no meio da aldeia, na comunidade, mas nos centros urbanos não é comum a gente presenciar isso, né? Então vamos lá. Você se lembra do conceito de autodeterminação? Os indígenas lutam até hoje por isso. Desse modo, não é o mais indicado pessoas que não são indígenas definirem quem é ou quem não é indígena. Imagine se pessoas que não têm relação alguma com a sua vida definissem o que você é ou o que você não é. Então, se ele está falando que ele é um indígena, é porque ele é um indígena. Não vai chegar eu, por exemplo, e falar assim, não, você não é uma pessoa indígena. Não, isso é autodefinição, ele se autodeclara e ele está definindo que ele é um indígena. Mas muitas vezes por conta de toda a história da colonização, da escravidão, do preconceito que eles também sofrem, tem muitas pessoas que não se definem como indígenas para poder conseguir muitas vezes acesso a empregos, a estudos e etc. O que você veste não determina de qual povo você é, a qual nacionalidade você pertence e etc.
Do mesmo modo, as vestimentas não determinam se um indígena é ou não é um indígena. Você já parou para pensar que hoje os indígenas estão tendo que lutar pelo direito de se identificarem como indígenas? Eles têm que provar de todas as formas que são um indígena? Isso é muito triste, porque ele quer preservar o direito dele, ele quer preservar a tradição e o costume, e para isso ele tem que provar que ele é um indígena para conseguir manter isso. Vamos ver aqui a nossa realidade aumentada, antes de nós irmos lá para o mão na massa. Desde a década de 1980, o número de indígenas só tem crescido no Brasil. No censo de 1991, eles somam 294 mil pessoas. Em 2000, o censo, um crescimento para 734 mil pessoas. Em 2010, mais de 817 mil brasileiros se autodeclaram indígenas. O fato de indígenas utilizarem instrumentos criados por outras pessoas não nega sua cultura, apenas o inserem na sociedade. Se a pessoa se reconhece como indígena e se identifica como um grupo de pessoas que também se reconhecem como indígenas e a consideram indígena, então ela é. Muitas pessoas não acreditam que os indígenas são sustentados pelo governo, mas não são. Desculpa, gente, eu li errado ali. Muitas pessoas acreditam que os indígenas são sustentados pelo governo, mas não são. Trabalham e batalham pelo seu sustento como qualquer pessoa, então o governo não sustenta. Os indígenas são considerados cidadãos brasileiros e estão sujeitos às mesmas regras e leis de qualquer outro cidadão. A maior parte das terras indígenas ainda não foi demarcada. Então é isso, pessoal. O Mão na Massa é uma atividade que vocês também vão realizar e vão apresentar na escola de vocês quando vocês retornarem às aulas, ok? Vamos ler lá um pouquinho o que é ser indígena no Brasil hoje, segundo 2 jovens. O que eles falam sobre isso? Ser indígena hoje no Brasil é não visualizar um futuro de curto prazo para termos um pouco mais de paz e ter a garantia dos nossos direitos em relação à concretização das terras demarcadas. Ser indígena hoje é saber que cada manhã vai ser de luta, persistência e coragem. Hoje, ser indígena para nós acadêmicos é trazer diversos conhecimentos tradicionais do nosso povo para as sociedades não indígenas. Tenham conhecimento das distintas realidades milenares que os povos trazem consigo. A realidade se transforma. O povo não indígena muitas vezes não percebe que também incorporou o nosso modo de falar, nossos costumes, nossa forma de alimentação. A sociedade indígena vivencia nosso jeito de ser, a sociedade não indígena vivencia nosso jeito de ser todo dia. Então, olha lá, lembra que nós adquirimos muitos costumes de vários povos desde a época da colonização? Um dos que a gente mais usa e é para ser usado todos os dias, que veio dos índios, que é o costume de tomar banho todos os dias. Isso a gente aprendeu com eles. O costume de comer mandioca, a gente aprendeu com eles. Olha lá, quantas palavras que nós usamos no nosso dia a dia é de origem indígena. Uma cobra muito famosa, jiboia, é uma palavra de origem indígena.
A palavra tatu é uma palavra de origem indígena. Olha quantas coisas que nós adquirimos deles. E agora vocês vão fazer lá, com base no texto, responder as questões. As lutas por direitos acabaram? Número 2. Em uma das entrevistas foi falado que não indígenas assimilaram hábitos dos indígenas. Cite 2 exemplos dessa assimilação. Já até falei aqui, hein? Olha a dica. O indígena do Brasil hoje é igual ao indígena de antigamente? Por quê? Será que a gente influenciou muito eles ou eles que influenciaram muito a gente? Como que era o costume deles? O que aconteceu? Vocês vão fazer essa atividade e vão depois apresentar na sua escola quando voltarem às aulas presenciais. Ok, galerinha? Muito obrigada pelas aulas de história. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Se cuidem. Tchau!